Olá, nós vamos mostrar aqui no evento do Instituto de Biologia da Universidade Federal algumas dicas rápidas para fazer acessibilidade em textos eletrônicos. Eu sou a Fabiane Belletti, eu sou bolsista do NAT, o NAT UFPEL, que é o Núcleo de Apoio a Tecnologias Educacionais, e junto com o IB nós estamos participando desse evento e vamos deixar aqui então algumas dicas de acessibilidade. Antes de iniciar as dicas, eu acho super interessante que a gente faça uma reflexão, né? Muitas vezes as pessoas partem do pressuposto que uma pessoa com deficiência tem dificuldade de aprendizagem, quando muitas vezes o que elas precisam de fato é ter acesso à informação. Se eu não estou dando acesso ao estudante, eu não posso chegar à conclusão de que esse estudante está tendo dificuldade de aprendizagem se ele sequer conseguiu chegar até o conteúdo que eu estou trabalhando em aula, que eu estou trabalhando na minha disciplina, né? Então, a gente tem aqui uma definição de acesso que é do dicionário mesmo, né? A ação ou oportunidade de entrar e sair. No caso físico, nós sabemos que, por exemplo, uma pessoa que se utiliza de cadeira de rodas para se movimentar, ela precisa, por exemplo, de uma rampa no lugar de uma escada. Agora, no mundo digital, a gente tem uma outra concepção com relação a isso. E uma das formas de permitir essa entrada de alunos com deficiência no mundo digital é fazendo a acessibilidade de textos eletrônicos. Então, onde surge, né, então, essa pesquisa forte, assim, com relação à acessibilidade de textos eletrônicos, né? Ela surge em um projeto que eu também atuo, que é um projeto chamado Repositório ProEdu. Nesse projeto, né, nós abrimos um braço de pesquisa para a área de acessibilidade, né? Então, o ProEdu, ele é um repositório de recursos educacionais abertos. Mas nós sentíamos, assim, que nós precisávamos informar essa comunidade toda que utiliza o ProEdu, que fica mais concentrada na rede de educação profissional e tecnológica, de que algumas medidas dariam acesso a alunos com deficiência visual, com baixa visão, com cegueira total, com dislexia, alunos que dependem dos ledores de tela para poder acessar esse conteúdo, que fazem o seu acesso a partir da utilização de softwares ledores de tela. São softwares que vão transformar esse conteúdo textual em voz. O ProEdu, ele trabalha com selos de acessibilidade. A cada tipo de recurso educacional, nós temos um selo de acessibilidade. Então, quais os recursos e quais os modelos de acessibilidade que aquele recurso educacional deve ter para que ele seja acessado independente do tipo de necessidade específica dessas pessoas. Aqui nós vamos trabalhar especificamente com o modelo de acessibilidade para textos eletrônicos. Esse selo aqui é um computadorzinho com um alto-falante em cima, ou seja, tudo que está escrito na tela, ele vai sair através de áudio, para que essas pessoas tenham acesso. Resultado, assim, das pesquisas do ProEdu foi uma recomendação técnica de acessibilidade. E o NAT, ele trouxe essas recomendações para dentro do núcleo e também aplica e motiva, tenta motivar a comunidade a utilizar esses recursos para que o seu conteúdo seja mais acessível. Bom, mas assim, para essa conversa que tem que ser uma conversa mais enxuta, né? Então nós vamos abordar assim, com relação aos recursos educacionais, nós temos a formatação dos textos, nós temos a verificação de acessibilidade e a possibilidade de leitura através do Microsoft Edge e a letra da dislexia que eu vou mostrar para vocês. Com relação à formatação de textos eletrônicos, digamos que eu vou escrever um texto lá no Word, vou editar o texto, depois vou transformar num PDF e vou colocar no e-aula ou distribuir de alguma outra forma. Nós temos ali a inserção do texto alternativo. O texto alternativo é fundamental para qualquer imagem que eu for utilizar em qualquer lugar. E isso não se aplica só aos textos digitados no Word ou em algum outro editor de texto, mas ele também serve, por exemplo, para as redes sociais, o Facebook, Instagram, essas redes todas eles já têm. No momento em que a gente insere a imagem, um espaço para descrever esta imagem. Ou eu posso descrever lá na postagem, como muitas pessoas fazem, que é muito interessante, né? Quando a gente vê ali hashtag para todos verem, para cego ver, a gente vê vários tipos de hashtags que estão indicando. Quando aparece essa hashtag é porque ali alguém descreveu a imagem que está acima ou abaixo. Então, o texto alternativo,
ele vai descrever a imagem. Como nós trabalhamos com conteúdo educacional, nós vamos priorizar a descrição do que realmente importa para aquele momento pedagógico. Nós não vamos precisar, se não for necessário, eu não vou descrever elementos visuais que não vão colaborar para aquele momento, né? Eu posso indicar que existe alguma coisa, mas o potencial pedagógico dele é zero, então eu não vou me preocupar com isso, eu vou me preocupar primeiro, para não cansar também o leitor, com os elementos que são essenciais para aquele momento ali, para aquela explicação daquele conteúdo, né? Um gráfico, um mapa mental, alguma coisa que contribua realmente de forma pedagógica. Então, nós vamos ir para testes e exercícios que exijam o sentido da visão na resolução. Eu preciso descrever essa finalidade desse objeto, dessa imagem, desse infográfico, ou seja o que for, no texto alternativo, tá? Eu vou passar rapidinho, depois eu vou mostrar ali no software aonde eu coloco o texto alternativo lá no Word. As orientações gerais com relação à formatação de textos é a utilização dos estilos, que eu também vou mostrar, fazer essa hierarquia da informação, né? Título, subtítulo, parágrafo, citação, né? Utilizar os estilos que o software nos dá já garante acessibilidade na hora da leitura, vai fazer com que esse software ledor de tela leia com mais tranquilidade. O espaçamento entre linhas, né, a recomendação é no mínimo 1,5, para que o texto não fique ali amontoado, digamos assim, né, uma frase na outra. O alinhamento à esquerda, ele é muito útil, tanto para o ledor quanto para pessoas com dislexia, né, alinhar o texto à esquerda. E aí isso bate de frente, por exemplo, com normas da ABNT, onde a gente precisa justificar o texto, né, para trabalhos acadêmicos, né. Então, existe, assim, um movimento de deixar sempre uma versão alternativa. Eu faço a versão dentro dos padrões e eu disponibilizo uma versão alternativa, né? O NAT tem trabalhado nesse sentido, tentando, quando nós precisamos disponibilizar para públicos que utilizam ledores de tela, a gente vai ter uma versão para usuários comuns, para pessoas que são videntes, e nós vamos ter ali uma alternativa de um documento dentro dessas regrinhas todas, então uma versão alternativa. As legendas, né, inserir legenda é absolutamente tudo, além de descrever o texto alternativo, inserir a legenda, que é uma prática já da escrita acadêmica. E alinhar as imagens ao texto, não deixar as imagens soltas no meio do texto, de preferência alinhar ao texto, porque aí o ledor vai conseguir fazer a leitura direitinho, ele vai seguir a sequência direitinho. Simplificar hiperlinks, não deixar um link enorme, porque o ledor vai ler tudo aquilo, http://www. Ele vai fazer toda essa leitura. Então, se a gente puder trocar por uma frase do tipo, uma expressão tipo, clique aqui, ou você encontra as informações neste link, ou faça o download desse arquivo neste link, algo desse tipo que não fique aquela leitura de todo o endereço atrapalhando o leitor. E, principalmente, ordem de leitura em apresentação de slides, né? Isso é muito importante. Normalmente, a gente não presta muita atenção nisso. Por que a ordem de leitura? Porque o ledor de tela, ele vai ler na ordem em que tu colocaste as imagens, os textos no slide. Então, se primeiro, antes de botar o título, eu inseri uma imagem que eu não queria perder de vista, depois eu fiz o restante, ele vai ler primeiro aquela imagem, né? Vai ler o texto alternativo dela, vai ler a legenda e depois que ele vai começar a circular no restante do slide. Então, a gente consegue verificar a ordem de leitura, né, no painel de seleção, na organização do slide, o painel de seleção, a gente consegue colocar as coisas na ordem que elas devem ser lidas pelo ledor de tela. Bom, depois eu vou mostrar ali, assim, rapidamente essas funções. Um segundo ponto importante é o verificador de acessibilidade. O Word traz, o pacote Office traz esse recurso, é brilhante esse recurso, tanto para textos no Word quanto para apresentação de PowerPoint. Eu consigo ativar o verificador e no momento em que ele foi ativado, ele vai trazer uma lista na lateral direita da tela, indicando quais são os erros, os avisos e as dicas. São 3 instâncias diferentes. Agora a gente já mostra ali aonde encontrar esse verificador. E a leitura através do Edge. O que é o Edge, né? Aquele ledor de PDF lá do leitor ou ledor, né? De PDF lá da Microsoft.
ele também facilita muito o professor, que não é usuário de ledores de tela, porque existem infinitos, mas ele é um recurso que está incorporado em quem usa a Microsoft, né? Então, quem usa o Windows. Então, o Ed ele vai fazer a leitura daquele documento para o professor verificar, olha, aqui eu posso melhorar. Puxa, aqui ficou atrapalhada essa leitura desse parágrafo, tem alguma coisa mal. Ficou um elemento ali escondido que eu não vi. Eu fiquei apertando Enter sem me dar conta, que também é uma questão muito importante, a não deixar células em branco, células vazias, atrapalha a leitura do software. Então, eu consigo lá no Microsoft Edge, bem no centro do menu superior, eu tenho a teclinha de play, né, onde eu consigo acionar a leitura por voz ali. E a letra da dislexia, que é um detalhe muito legal. A letra da dislexia, ela ameniza a dificuldade de leitura de pessoas com dislexia, né? Ela tem sido muito usada, tem se falado bastante nessa letra da dislexia. Então, eu consigo baixar, né? Essa aqui é a letra que vocês estão vendo na tela, ela tem um formato bem diferente, eu particularmente acho uma letra muito bonita, é a Open Dyslexic, né? Então, a Open Dyslexic eu faço o download, eu vou deixar na descrição, né? O Lucas deixa para nós alguns links na descrição, inclusive da letra da dislexia. Vocês podem fazer o download no computador. E aí basta baixar para o computador, localizar o arquivo zipado, né? Dá 2 cliques no arquivo e escolhe um local para baixar. De preferência, bota já numa pastinha só com o nome dela, né? E aí ela automaticamente ela vai lá para o teu Word, né? Vai para o PowerPoint, né? Ela vai aparecer lá para utilizar. Então, essa seria a letra da dislexia. E aí, então, esses links aqui, eles vão ficar disponíveis na descrição. Então, eu vou mostrar para vocês no software, rapidamente, né, que a gente não tem muito tempo para trabalhar em detalhes, e é algo que realmente precisaria de uma oficina para a gente trabalhar com calma, né, todos esses detalhes, tem mais um tanto de detalhes, mas os principais são esses aqui. Então, primeira recomendação, trabalhar com os estilos, né, então, aqui no menu superior aqui do Word, eu tenho ali, deixa eu voltar aqui, ó, estilo, ó, no centro do menu, né, na guia, página inicial. Então, quando eu ativo aqui a opção dos estilos, eu vejo que tem título do documento, título 2, subtítulo, parágrafo. Então, é super importante usar essa hierarquia, né? Então, título do documento, né? Depois eu posso colocar ali, só botar um exemplo aqui, né? O subtítulo, e depois eu posso ir lá e selecionar o parágrafo, ó, o estilo parágrafo. Opa, parágrafo. E aí eu posso digitar à vontade, né? Vou só deixar um exemplo aqui. Bom, e aí eu vou verificar, vou selecionar meu texto e vou na opção, na mesma guia, página inicial, eu tenho espaçamento de linha e parágrafo. Então, a preferência é 1,5, tá? O alinhamento do texto à esquerda, né? Alinhar à esquerda, né? Na mesma guia, página inicial, no menuzinho parágrafo, mas no centro da tela do Word, a gente trabalhar com essa opção de alinhamento à esquerda. A questão das legendas, né? A gente vai na guia de referências e para inserir a legenda. Isso é algo que no meio acadêmico é indispensável, né? Então, é uma coisa natural já na rotina, né, dos professores. E aí eu queria mostrar para vocês o verificador de acessibilidade. Então, eu vou na guia Arquivo, no canto superior esquerdo, e eu tenho ali a primeira opção que aparece é Informações. Aí eu tenho a primeira opção, proteger documento, a segunda, inspecionar documento, e é aqui que eu vou atuar. Então, verificando se há problemas, eu seleciono essa opção e procuro a opção verificar acessibilidade. Ó. Então, o que acontece aqui? No menu lateral da direita, ele vai abrir uma janela dizendo que eu tenho algum problema. Então, aqui não tem problema nenhum, porque eu usei estilos, eu usei espaçamento correto, então ele me disse, ó, nenhum problema de acessibilidade encontrado, né? Mas digamos que eu insira uma imagem aqui, não coloque o texto alternativo, né? Vamos fazer essa brincadeira aqui, ó. Então, digamos que eu insira lá uma imagem, vamos ver aqui, ó, vou inserir um cardzinho aqui, ó.
Vamos lá. Então, automaticamente eu estava com o verificador aberto já, automaticamente ele me disse nesse menu da lateral direita que o texto alt está ausente, eu não tenho texto alternativo naquela imagem. Então, eu clico na imagem 1, ele já vai selecionar a imagem, e aí eu vou colocar o texto alternativo. Aí eu vou mostrar para vocês, eu posso clicar com o botão direito, formatar imagem, ou abrir a formatação de imagem por algum outro caminho que vocês já estejam habituados. Na terceira opção, é uma caixinha, propriedades de layout, ele é uma caixinha escura com 4 setinhas. Propriedades de layout, a segunda opção aqui é o texto alternativo. Então, eu posso colocar o título, né? Card, ou imagem, né? Card ilustrativo ou informativo, né? Descrição, né? Então, aqui eu vou colocar o card, tem fundo de tal jeito, tarará, tarará, tal escrita, tal frase, né? E vou indicando no meu texto, vou descrevendo, faço esse exercício de descrição. No final, eu posso colocar fim da descrição, certo? Fim da descrição. E aí, fim da descrição. Ponto final, usem pontos, usem muito a pontuação, ela ajuda na hora da leitura do software, né? E aí tá pronto, eu não preciso fazer mais nada. Eu digitando, ela já está acessível, tá? Deixa eu ver, que outro detalhe importante, a gente precisa... A letra da dislexia, vou mostrar a letra da dislexia, ó. Eu já tenho, né, fazendo a instalação, é bem tranquila essa instalação. O site que vai ser indicado na descrição, que envia para o download, né, o link que vai mandar vocês para o download, ele já tem ali um tutorial bem detalhado. Então, eu selecionei aqui a minha fonte e vou procurar lá, Open Dyslexic, ó, já está aqui porque eu uso bastante, ó. Então, ele já ficou, né, com a troca da fonte ali para pessoas com dislexia. Também é possível, para melhorar a leitura de pessoas com dislexia, trocar o fundo dessa página, a cor de fundo da página. Eu posso, na guia design aqui, cor da página, bem no canto superior direito, eu tenho a opção cor da página. Então, eu posso escolher um cinza bem clarinho para colocar de fundo, também auxilia, certo? Vamos ver, eu acho que era isso, de forma muito rápida, né? Mostrando esses recursos, né? E seguem os links, assim, para quem tiver mais curiosidade com algum ponto específico, né? E deixar, assim, o NAT também à disposição para essas questões relacionadas à acessibilidade e outras tantas relacionadas ao ensino remoto. Obrigado pela atenção.